conceitos que eles são importantes e eles determinam toda a análise sintática. Então, para que você faça uma análise adequada, entenda o que é uma sintaxe, entenda como isso acontece, tem que ter 3 conceitos básicos, porque eles são o que sustentam a sintaxe, que é a noção de frase, oração e período, certo? É nessa perspectiva aqui. Então, vem comigo aqui é o quadro. Olha só, vamos pensar assim. Quando eu falo acerca desses conceitos, vamos pensar agora primeiro falando do conceito de frase, tá? Ó, frase é um enunciado organizado que possui um significado, tá? É um enunciado organizado e possui um significado. Então, para ser frase, tem que ter um significado aqui, tá? Eu posso ter aqui, ó, frase verbal e frase não verbal. Só para você entender agora aqui, ó, posso ter. Ela pode ser uma frase verbal ou uma frase nominal, tá? A diferença é assim: frase verbal é com verbo, frase nominal é sem verbo, tá? Então, essa é minha base aqui, ó. Essa é a noção que eu tenho. Então, por exemplo, vou colocar para você assim, ó. Vou pegar uma frase para você aqui entender aqui, ó. Pessoas gostam bananas de. Veja, isso aqui é uma frase? Pessoas A gostam bananas de. Não, né? Não é frase. Por quê? Não tem nenhum significado. Então, isso aqui não é frase, ó. Não é frase. Para ser frase, tem que ter um significado. Agora, vou pegar a frase para você, ó. Silêncio. Não tem verbo, mas quando eu falo assim, silêncio, o que você entende? Que quem está ali fazendo barulho para ficar quieto. Então, a palavra aqui é uma frase nominal. Ou, corram, tá? Você entende que é uma ordem. Corram, para ir. Então, as frases, elas são organizadas pelo sentido que elas possuem. Para ser frase, então, tem que ter um significado aqui, tem que estar organizada, para que você tenha uma frase mesmo. Então, não é qualquer coisa que vai ser frase, tá? Então, a frase pode ser verbal ou nominal. Verbal com verbo, nominal sem verbo. O que mais cai nas provas? Lógico que o que mais cai é a frase verbal, porque aqui eu tenho verbo, vou ter sintaxe, vou ter análise sintática. Então, o que mais vai cair na sua prova, com certeza, é a frase verbal. E agora eu vou te passar algumas dicas de tipos de frases. Por quê? As frases, como elas possuem um significado, nós temos uma divisão em tipos de frases. E os tipos de frases vão aparecer em vários momentos do português, vários momentos, e vão trazer, sim, muitos sentidos. Então, comigo ali a tela, olha só. Tipos de frase, veja só, frase interrogativa. A frase interrogativa, ela vai ter sempre uma ideia de uma pergunta, sempre, tá? Pergunta. E ela vai ser fechada com um sinal de interrogação aqui. Por exemplo, que dia você volta? Então, eu tenho uma frase, é uma pergunta, tem um ponto aqui de interrogação, então você tem uma frase que é uma frase interrogativa. Maravilha! Agora, pense comigo o seguinte, frases nós podemos ter diretas, perguntas diretas, tá? E indiretas. Veja só comigo agora aqui, está assim, ó. Aceita um café? Pergunta direta, porque eu tenho aqui um ponto de interrogação. Escreveu o discurso? Interrogação. O prazo terminou? Interrogação aqui. Beleza. Agora, veja só, indiretas. Gostaria de saber se deseja um café. Então, olha, deseja um café? Quero saber se o discurso está feito? Precisava saber se o prazo terminou? Aqui, essa conjunção, essa palavra ser aqui é uma conjunção, tá? Uma conjunção integrante. Mas veja, dentro dessa frase toda aqui, ó, eu tenho uma pergunta. Então, eu posso ter perguntas diretas ou indiretas, como acontece as frases aqui como exemplo. Essa é minha base. Então, nós temos vários tipos de frases. E aqui,
pergunta direta ou indireta. Olha um exemplo interessante aqui, veja só comigo, ó. Por que você faltou? Por que você faltou? Veja, aqui eu tenho uma pergunta direta, aqui bonitinha, tá vendo? Interrogação aqui. Agora, olha essa frase. Não entendi. Agora eu vou deixar aqui para você completar. Por que você faltou? E agora? Esse porquê é junto, separado, com acento, sem... O que é isso daqui agora? Veja, quando eu falo, por que você faltou? Eu tenho uma dúvida aqui, certo? Porque eu não sei. Agora, não entendi por que você faltou. Veja que a dúvida ainda existe. Então, nesse caso aqui, ó, por mais que pareça estranho, mas eu coloco, não entendi por que você faltou. Tem que ser separado porque eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, essa dúvida marcada ainda. Percebeu? Então, olha como esse conceito de pergunta direta ou indireta faz toda a diferença. Então, o porquê? Quando ele inicia uma pergunta indireta, ele continua separado e sem acento. Por mais que pareça estranho que a gente quer colocar, não sei que eu não coloco junto, porque o porquê junto é uma resposta, tá? Se eu colocar para você assim, ó, não entendi, colocar o porquê junto, eu tenho que ter uma resposta. Falar para você assim, estudo bastante porque quero passar no concurso. Então, o porquê quero passar no concurso é a resposta ou a justificativa de eu estudar muito. Então, para eu, perceba que ali o conceito de frase interrogativa, direta e indireta, determina a forma como você trabalha aquela construção, tá? Isso você vai usar em vários momentos na língua portuguesa. Continuando agora aqui, temos ainda a frase exclamativa, e na frase exclamativa você tem o quê? Você vai ter uma entonação mais expressiva, uma reação, tá? Você vai ter geralmente assim, pode vir com exclamação ou reticências. Que horror, tá? Aqui vai ser uma reação. Nas declarativas, você não tem uma entonação marcada aqui, é apenas uma declaração mesmo, tá? Por exemplo, amanhã não poderei levantar. Pode ser afirmativa ou negativa e você coloca ponto final aqui. Isso é frase declarativa. Continuando. Afirmativa. O documento foi enviado ontem. Beleza. Gosto de comida apimentada. As matrículas começam hoje. Todas afirmativas são declarações. Não é uma expressão, uma reação como nós vimos antes. Aí, declarativas negativas. Documento não foi enviado, não gosto, não começam. Perceba? É basicamente aqui pelo significado e pelo uso. Continuando, temos aqui imperativas. Imperativas sempre é uma ordem. Olha, fale mais baixo. Podem ser ordens afirmativas ou negativas. Desista, vá por ali, siga-me. Não desista, não vá por ali, não me siga. Então, a mesma noção aqui de afirmação e negação acontece nesse tipo de construção. E temos ainda frases optativas, que elas são um desejo, tá? Olha só, que Deus te abençoe. Veja que aqui eu posso falar que Deus te abençoe ou apenas Deus te abençoe. Veja que o que não é obrigatório aqui, mas ainda continua sendo uma frase optativa. Então, numa prova, se eu tirar, não faz diferença, tá? Porque continua com a mesma lógica ainda. Espero que dê tudo certo. Ainda posso ler e falar assim, ó, posso tirar o espero, que dê tudo certo, tá? Veja que dá para eu tirar o que estava ali. Muita sorte para a nova etapa. Aqui não tem nenhum tipo de conectivo, veja. É simplesmente um desejo para você. Então, isso são frases optativas, tá? Para mim agora aqui, então. Então, é o conceito de frases, para que você entenda que as frases, elas estão ali para trazer para você sempre um significado. Então, tem que olhar para a frase com uma construção marcada por esse significado aqui. Agora, temos a noção de oração, tá? Que é o seguinte, a oração, ela sempre vai ser construída, tá? Ó, ela existe a partir de um verbo ou uma locução verbal, tá? Então, você tem que ter aqui ou um verbo ou uma locução verbal, tá? E oração, então, ó, sempre vai ser uma frase verbal, porque ela sempre tem que ter
verbo, tá? Basicamente isso daqui. O que você tem que saber agora? A base sempre vai ser o verbo ou a locução verbal. O que você vai agora? Uma dica para você importante aqui, ó. O verbo, ele pode aparecer conjugado ou não conjugado, tá? Olha só. O verbo pode aparecer conjugado ou não conjugado, tá? Conceito lá da morfologia que você precisa saber aqui na sintaxe. Veja, aqui é uma base da morfologia, emprego de tempos e modos verbais, que eu trago para cá. É assim, o que é verbo conjugado? Um verbo que apresenta, por exemplo, está no presente, no pretérito ou no futuro. Então, tem que ter um verbo que, para ele estar conjugado, tem que ter presente, pretérito ou futuro. E verbo não conjugado. O verbo não conjugado, ele não aparece flexão. E como é que ele vai aparecer? Ou ele está no infinitivo, ou ele está no gerúndio, ou ele está no particípio. E ele não está conjugado, tá? Então, cuidado. Cada vez que aparecer um verbo ou uma locução verbal, você vai contar como uma oração. E pode vir assim, ó. Infinitivo, gerúndio ou particípio, quando é não conjugado, e conjugado, presente, pretérito ou futuro. Exemplos aqui para você entender isso melhor, tá? Isso é bem, bem importante mesmo. Veja só. Vamos aqui para alguns exemplos, então, ó. Exemplos aqui, tá? Frase, tá? Para você perceber isso aqui melhor, ó. As pessoas esperam a justiça, vírgula, porque é uma condição social. Tá, muito bem. O que eu tenho agora aqui, ó? As pessoas esperam e eu tenho verbo conjugado. Isso aqui é um verbo conjugado que está no presente, aqui e aqui também, tá? Mas são dois verbos conjugados. Veja, eu tenho dois verbos aqui, e nesse período aqui, ó, começa aqui e termina aqui. Eu tenho uma oração aqui, mais uma oração aqui. Eu tenho duas orações, tá? E os dois são verbos conjugados. Essa é a ideia. Posso ter verbo não conjugado? Pode sim, ó. Por exemplo, eles desistiram da viagem, tá? Por ter ocorrido um problema. Eles desistiram da viagem por ter ocorrido um problema. Veja, eles desistiram. O verbo está no pretérito aqui, ó. Desistiram está no pretérito. E por ter ocorrido, o que eu tenho agora aqui, ó. Não tem nenhum verbo conjugado. Veja, eu tenho aqui uma locução verbal, ó. Vou marcar aqui, ó. Eu tenho uma locução verbal sem verbo conjugado. Nossa, e não tem nenhum conjugado. Não, tá? Eu tenho uma oração aqui, mais uma oração aqui. Então, pode parecer verbo conjugado, pode ter locução verbal sem verbo conjugado, pode ter locução verbal com verbo conjugado? Claro que sim. Vamos pegar aqui um exemplo melhor, ó. Pode haver uma locução verbal com verbo conjugado, sim. Veja só, ficaria assim, ó. Aí eu tenho que usar o auxiliar, tá? Para você perceber isso aqui, ó. Não estou conseguindo realizar a inscrição, tá? Ó, veja só,
Não estou conseguindo realizar. Veja, nós temos aqui, olha quanto verbo junto. O primeiro aqui está conjugado e esse aqui está como? No gerúndio e no infinitivo. Não estou conseguindo realizar. Então, eu tenho uma oração apenas aqui. Percebeu? Então, pode aparecer, sim, vários tipos de situações. O que você tem que perceber? Como o verbo se apresenta. Vou dar um exemplo para você aqui agora diferente, ó. Chegando a sua casa, vírgula, ligue-me. Chegando à sua casa, ligue-me. Então, eu tenho aqui, ó, um verbo sozinho no gerúndio e outro verbo conjugado. Então, eu tenho duas orações, uma no gerúndio e uma com verbo conjugado. Pode acontecer sim, tá? Então, sempre fique atento a isso. Posso ter também outra frase aqui, ó. Terminado o filme, vírgula, fui dormir. Ó, terminado o filme, fui dormir. Eu tenho aqui, ó, um verbo sozinho com particípio e aqui eu tenho uma locução verbal. Então, veja, isso daqui é gerúndio, que é o NDO. Aqui é o particípio, que é ado ou ido, tá? Aqui eu tenho uma locução verbal, isso aqui é uma locução verbal. E eu tenho aí o verbo primeiro que está conjugado e o segundo que está como no infinitivo. Então, cuidado que pode sim, o verbo pode aparecer de várias maneiras e pode estar conjugado ou não conjugado. E o seu cuidado é perceber isso. Pode haver um verbo conjugado ou um verbo não conjugado. Então, tem que ficar muito atento a isso. Como é que a gente percebe isso e como isso fica na prática, tá? Então, não pode ficar refém. Tem que conhecer muito bem esse tipo de verbo. Então, só voltando aqui, ó. Detalhe, dê muita atenção a essa noção aqui, ó. Pode vir sim. Já deixa, ó, marque bem essa imagem, né? Deixa isso muito bem gravado aqui, ó. Nós temos o verbo pode aparecer conjugado, aí ele vai estar como? Presente, pretérito ou futuro, ou pode vir não conjugado, que é infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, isso aqui é minha base, tem que saber disso muito bem. Agora, vou apagar aqui, porque a gente vai começar, eu vou continuar com outra parte, que é o período. Então, falamos lá sobre frase, tá? Conceito ali de frase, e agora conceito que eu tenho de oração, falamos de oração, e agora de período, tá? Por quê? Também nós temos o período aqui, ó. Então, vamos lá. Quando eu tenho a noção de período, o período, ele vai ser a junção de duas ou mais orações, tá? Ó, período, ele é construído por uma ou mais orações, por uma ou mais orações, tá? Aí temos aqui, ó, podemos ter o período simples, aqui, ó, período simples, ou o período composto, tá? O período simples, ele é construído como? É apenas uma oração. Então, o período simples tem apenas uma oração aqui. E o composto tem que ter duas ou mais orações, tá? O período simples também é chamado aqui, ó, para aproveitar o momento, de oração absoluta. Como é um período simples com uma oração só, ela é absoluta porque ela está sozinha, né? Não tem mais ninguém ali para atrapalhar. Então, o período simples é uma oração absoluta, tá? E já o composto tem uma divisãozinha. Eu posso ter aqui, ó, período composto por coordenação, e período composto por subordinação. Então, nós temos aí uma divisão de orações coordenadas e orações subordinadas, tá? Isso acontece com o período composto. Vamos lá, então, para essa classificação aqui, porque eu tenho que dominar muito bem o que é um período, como é que eu identifico? Como é que eu vou saber se o meu período ele é composto por coordenação ou por subordinação? Como é que eu faço isso, tá? Nós temos o seguinte, ó, nós vamos ter da seguinte forma. Quando eu vou classificar no período, vou colocar para você aqui então, nós temos aqui, ó, nós podemos ter orações
coordenadas, tá? Podemos ter orações subordinadas. Então, no período composto, eu posso ter orações coordenadas ou subordinadas. Como é que eu vou saber qual é qual? Como é que eu faço isso? Aí vai uma dica. Ainda tem mais uma divisãozinha ainda, ó. Eu posso ter orações subordinadas, vou colocar aqui, ó, 3 tipos, tá? Podem ser subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais, tá? Como é que eu vou saber, então, qual é cada uma delas? A dica de ouro para você aqui, ó. Você vai marcar aqui sua dica de ouro. Por quê? Aqui, o conectivo determina o tipo da oração, tá? Tem que o conectivo determina o tipo da oração, ó. O conectivo determina o tipo da oração. Como assim? Agora a gente vai usar a noção de conjunções. Veja, quando você tiver orações coordenadas, para que elas sejam coordenadas, você tem que ter o que aqui, ó? Elas vão começar com as conjunções, aqui, ó, coordenativas. Então, se eu sei quais são as coordenativas, automaticamente já são orações coordenadas. Isso aí. Então, as conjunções coordenativas iniciam as orações coordenadas. As substantivas começam o quê? Conjunção subordinativa integrante, começa uma substantiva. Também pode começar um pronome indefinido também e um advérbio interrogativo, tá? Depois, para ser adjetiva tem que ser o quê? Um pronome relativo, aqui, ó. E para adverbial tem que ser o quê? Uma conjunção subordinativa adverbial. Então, são as adverbiais que vão começar uma oração adverbial. Por isso que eu falei para você, ó. Para você saber o tipo de oração, tem que olhar o quê? O conectivo. E veja que eles não se misturam. Ufa, ainda bem, né? Eles não se misturaram aqui. Então, veja. Orações coordenadas, restritamente, são conjunções coordenativas. Oração substantiva, conjunção subordinativa integrante, que é a CSI. Pronome indefinido ou advérbio interrogativo. Adjetiva, pronome relativo. Adverbiais, conjunções subordinativas adverbiais. Então, o tipo de conectivo determina o tipo de oração que você tem. Por isso que é importante que você tenha essa noção aqui. E detalhe, praticamente isso daqui, ó, a gente chama, só para você ter uma noção, isso aqui é o que a gente chama de morfossintaxe. O que é morfossintaxe? Isso aqui é morfossintaxe. O que acontece? Eu tenho que dominar a noção da morfologia. O que é a morfologia? Conjunção é morfologia, CSI, pronome definido, advérbio interrogativo, relativo, ó. Tudo isso aqui é morfologia. Para quê? Para que eu entenda a sintaxe. Oração coordenada, oração subordinada. Então, para eu entender a sintaxe, eu tenho que dominar a morfologia. Não tem jeito. Isso aqui é morfossintaxe. E a noção que você tem de sintaxe do período, né, da oração e do período, vem daqui. Todo o conceito de sintaxe da oração do período vem dessa noção aqui, então tem que ter muito, muito claro isso. Diferença entre frase, oração e período. Tem que saber que a oração é marcada por um verbo ou uma locução verbal e o período se organiza em orações coordenadas e subordinadas. Claro que tem mais informação aqui acerca disso. Não vou explicar isso agora nesta aula, porque a intenção é que você tenha um panorama geral do que é frase, oração e período, e essa noção básica da sintaxe básica mesmo, que é o que vai sustentar a parte sintática. Então, tem que ter essa noção aqui. Eu tenho que saber que, se eu não entender muito bem a morfologia, eu não consigo avançar a sintaxe. É a base. Português sempre tem como fundamento a morfologia. Se eu não domino morfologia, se eu não domino estruturas morfológicas, quais são as classes de palavras, ou seja, o emprego das classes de palavras,
eu não consigo entender sintaxe da oração e do período, porque os conceitos de sintaxe, eles são a retomada da morfologia. Por exemplo, conjunção coordenativa é lá da morfologia. E elas iniciam orações coordenativas. Então, veja, o que eu aprendo na morfologia, eu jogo para a sintaxe com outro nome. Mas é a mesma lógica, a mesma dinâmica. Por isso, não tem como fugir. Quando você estuda sintaxe, tem que saber morfologia e dominar o que é básico. Diferença aqui entre frase, oração e período, e saber que a morfologia determina sempre a sintaxe.